Vamos então a mais uma questão que caiu no Enem de 1998, o primeiro Enem, que diz o seguinte: com relação ao funcionamento de uma bicicleta de marchas, onde cada marcha é uma combinação de uma das coroas dianteiras com uma das coroas traseiras, são formuladas as seguintes afirmativas. Normalmente, no dia a dia, a gente chama a parte dianteira de coroa e a parte de trás de catraca, mas isso não é importante na resolução. 1. Numa bicicleta que tenha 2 coroas dianteiras e 5 traseiras, temos um total de 10 marchas possíveis, onde cada marcha representa a associação de uma das coroas dianteiras com uma das traseiras. Bom, esta é uma questão de combinação simples, lá da matemática, e quem tem bicicleta de marcha sabe disso. Uma bicicleta que teria 10 marchas teria 2 coroas dianteiras mais 5 traseiras, implicando em 10 possibilidades de marcha. Portanto, a alternativa 1 é verdadeira. Alternativa 2. Em alta velocidade, convém acionar a coroa dianteira de maior raio com a coroa traseira de maior raio também. Ora, se você coloca as duas com maior raio, então vamos imaginar que eu tenho aqui então a minha coroa dianteira, como ele está chamando, de maior raio, e a coroa traseira, que geralmente é menor, também de maior raio. Essa combinação, quando você liga isso por uma correia, não dá maior velocidade. Para dar maior velocidade, você tem que diminuir o máximo que você puder a coroa traseira. Então, se aqui está representando a sua bicicleta, de modo bem tosco, aqui o pedal, então o que você tem que fazer é diminuir o máximo que você puder a parte traseira para você aumentar a transformação de velocidade, o aumento de velocidade. Se você diminuir bastante a parte traseira, o que vai acontecer aqui é o seguinte: você tem a parte traseira bem pequena e a dianteira maior. Quando você conecta isso através de uma corrente, que seria o caso, quando a parte dianteira dá uma volta, a traseira vai dar muitas voltas. Se aqui for 3 vezes maior, aqui vai dar 3 voltas. 5 vezes maior aqui do que é de cá, vai dar 5 voltas e assim sucessivamente. Então, para ganhar velocidade, este raio daqui tem que ser maior do que este raio de cá, o maior que você puder. Então, se você quer aumentar a velocidade, você bota a coroa dianteira no maior raio possível e a traseira no menor raio possível. Por esta razão, a alternativa 2 ela é falsa. E sendo falsa, você não pode marcar, já sabe que a 1 é verdadeiro e que a 2 é falsa. Você já consegue, inclusive, aqui eliminar algumas possibilidades. Então, 3 apenas está fora, 2 apenas está fora. Sobrou para a gente letra A, letra B e letra C. Mas a 2 é falsa. Se a 2 é falsa, não pode ser a letra B e não pode ser a letra C. Então, mesmo sem analisar a alternativa 3, você já sabe que a resposta só pode ser a letra A. No entanto, vamos analisar a alternativa 3 para a gente ter certeza. Em uma subida íngreme, convém acionar a coroa dianteira de menor raio e a coroa traseira de maior raio. Quem já pedalou usando bicicleta de marcha sabe que esta alternativa ela é verdadeira. Quem nunca teve essa experiência do cotidiano vai ter que utilizar algum argumento físico para chegar a esta conclusão. E aí, observe que eu já respondi sem precisar saber esse conceito, mas estamos aqui para aprender e aplicar isso em outras situações. E o conceito importante que a gente precisa para responder a essa item 3 adequadamente é o que nós estudamos na aula sobre momento de uma força. Nós aprendemos que o momento de uma força, também chamado de torque, deve ser igual, posso representar como sendo M ou T, é igual a força multiplicado por uma distância, onde essa distância D é o que nós chamamos de braço da alavanca. É a distância que vai do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação. Então, isso aqui é a definição de momento de uma força para um caso geral. Então, vamos considerar aqui o caso da bicicleta e vamos aplicar essa definição à bicicleta. Nós temos, então, uma pessoa vai aplicar uma força e esta força aplicada vai ser aplicada aqui, né? Força motora. E essa força motora vai ser aplicada a uma distância do eixo de rotação, que eu vou chamar de distância Dzinho.
Existe também, no outro lado, a força motora também aplicada. Afinal, você bota o pé nos dois lados. Mas eu vou utilizar apenas um dos lados por causa da simetria. A mesma coisa vai acontecer aqui na corrente. Eu vou ter força na corrente aqui e vou ter força lá embaixo. Só que eu só vou representar uma também por simetria. E a distância que separa esse ponto de aplicação até o centro aqui, eu vou chamar de R grande, tá? R maiúsculo. Então, se o sistema vai se movimentar, então, no mínimo, eu vou precisar que os momentos se compensem. Eu vou precisar que o momento relativo à força motora seja igual ao momento relativo à força que exerce na corrente. Então, escrevendo isso, nós temos que a força motora multiplicado pela distância da aplicação até o centro de rotação vai ter que ser igual a força na corrente multiplicado pelo raio Rzão que eu estou chamando aqui. A mesma análise eu posso aplicar à roda traseira. Na roda traseira, nós temos aqui, então, a força de atrito, que vai estar agindo assim. Então, a força de atrito vai estar agindo aqui como se impulsionando a roda para frente, já que ela tem tração. A roda empurra o chão para trás e o chão empurra a roda para frente, que é uma força de atrito. E essa força de atrito está a uma distância do centro de rotação, que eu vou chamar de distância D maiúsculo, tá? Que é a distância maior aqui, eu vou chamar de D maiúsculo. Existe também uma força na corrente, que é a mesma que existe aqui, a uma certa distância do centro de rotação, que eu vou chamar de Rzinho, já que geralmente a catraca tem um raio menor, eu vou chamar esse raio menor de Rzinho. Da mesma maneira, eu não representei tudo aqui no sistema, mas por simetria também a gente conclui que a força de atrito multiplicado pelo Dzão vai ter que ser igual à força na corrente multiplicado por Rzinho. Como a força na corrente é a mesma dos dois lados, eu posso então fazer o seguinte, eu posso então isolar aqui a força na corrente. A força na corrente vai ser igual à força de atrito multiplicado por Dzão dividido por Rzinho. E substituir isso aqui, onde aparece a força na corrente. Então, a gente conclui que a força motora multiplicada por Dzinho vai ser igual à força na corrente, que é igual a Φ vezes D sobre Rzinho, Φ vezes D sobre Rzinho, multiplicado por Rzão. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é fazer com que a força motora seja o menor valor possível. Esse D aqui você não pode mudar, porque ele é um tamanho fixo. Esse D também você não pode mudar, porque ele também é um tamanho fixo. Você só pode mudar o tamanho do raio da coroa e o tamanho do raio da catraca. Então, para você conseguir minimizar a força motora, você vai ter que pegar este valor que está aqui e diminuir ele ao menor valor que você puder. Então, este raio aqui terá que ser o menor possível. E você terá que maximizar este raio para o máximo valor que você puder. Então, quem já utilizou bicicleta de marcha sabe que a bicicleta fica mais leve quanto mais próximo for o tamanho da coroa em relação ao tamanho da catraca. E por esta razão, a alternativa 3 é também uma alternativa verdadeira. Observe então que eu precisei utilizar aqui um conceito pouco explorado no Enem e que muitos alunos teriam dificuldade em analisar desta forma, exceto aqueles que já têm experiência em utilizar a bicicleta de marcha. Porém, mesmo sem saber este conceito, você conseguiria responder a questão por eliminação. Nós concluímos que era a letra A, mesmo sem saber o conceito de momento de uma força. Este tipo de análise é fundamental quando você vai atacar as questões do Enem. Então, chegamos aqui ao final de mais uma questão e certamente para fazer a análise completa você precisaria de mais do que 3 minutos. Vamos para a próxima.